Isso é um clássico do kardecismo, um clássico da história do espiritismo, pessoal. Tá certo? Qualquer pessoa que queira ler sobre a história do espiritismo vai recorrer obrigatoriamente a esse livro. E aqui ele resume o ponto de vista sobre a questão do contato dos espíritos, falando supostamente sobre a reencarnação. E ele diz: quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação, como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Legal, hoje eu queria falar um pouco sobre o paradoxo da reencarnação. O que é o paradoxo da reencarnação? O paradoxo da reencarnação é o seguinte: os kardecistas, eles não acreditam que a redenção se dá por meio de Cristo. Apesar do espiritismo kardecista, e eu estou falando do kardecismo aqui por ser o grupo espírita mais relevante do país, né? O Brasil é o maior país kardecista do mundo, aí fala-se em um número em torno de 4 milhões de pessoas que são declaradas como kardecistas, ou seja, 1 em cada 3 kardecistas no planeta está no Brasil, ok? Então, uma pessoa de cada 3 pessoas, uma desses kardecistas está no seu país, no Brasil. Então, há uma relevância muito grande, é importante nós tratarmos esse tema para que você possa alcançar o maior número dessas pessoas com um diálogo sempre respeitoso, claro e direto. Para eles, Marcos 10:45 não tem valor prático, não é? Que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir da sua vida por resgate de muitos. Para os kardecistas, esse texto não possui um valor prático. O que Jesus falou não é fato. E por que não é fato? Porque o homem se redime a si mesmo. Esse homem é o veículo, não é, da sua própria redenção. Então o homem reencarna, nasce, morre, reencarna de novo, vive, não é, morre, reencarna de novo, e à medida que ele vai se reencarnando, que esse espírito vai se reencarnando em múltiplas existências corpóreas, ele vai se aperfeiçoando. Esse é um assunto interessante. Por quê? Porque os kardecistas criticam os cristãos dizendo: mas esse negócio do Deus cristão, segundo vocês, de ensinar que existe só uma existência, é complicado, porque não tem lógica. Se Deus desse apenas uma existência ao homem, não é? Ele só, durante o curso de uma vida, seria muito pouco que Deus daria de oportunidade. Deus não seria justo. Esse é um argumento muito comum que os kardecistas usam quando dialogam com cristãos sobre o porquê que a reencarnação é necessária. Aqui eu tenho o Manual e Dicionário Básico de Espiritismo, tá certo? Na página 155, no tópico Recordação das Existências Passadas, ele diz o seguinte: no plano espiritual, o espírito se recorda dos atos e fatos ocorridos em suas existências corpóreas sucessivas e das consequências que o conduziram ao seu estado espiritual presente. Nessa condição, o espírito pode avaliar melhor seu comportamento perante a vida material e então estabelecer novas metas, provas e expiações para o seu aperfeiçoamento e purificação. No plano físico, dado o contato com a matéria, tais reminiscências se apagam, mas as tendências e aptidões permanecem, constituindo-se em fenômeno providencial a fim de que não seja prejudicada a atual reencarnação. Olha que coisa interessante. Resumindo, o que está sendo dito aqui no Manual e Dicionário Básico de Espiritismo, que o espírito, quando desencarna, ele lembra da sua encarnação passada, mas quando ele reencarna, ele não lembra das suas vidas passadas, ok? Então, o espírito recorda a vida que teve quando desencarna, no plano espiritual. Quando ele retorna para o plano físico, ele sofre de amnésia, ele esquece do que ocorreu, ok? E aí tem uma pergunta interessante: se a justiça divina com relação à existência, o homem ter uma única existência,
ela não seria bem aplicada, essa justiça não seria muito justa, né? Uma vez que o homem só tem uma existência, uma única oportunidade de vida nesse plano. Então, me expliquem como esse projeto, aonde a alma reencarna, a reencarnação é o veículo pelo qual o homem vai ter os seus pecados expiados, ele reencarna, mas não lembra do que ele passou anteriormente. Então essa lição não fecha muito, porque não adianta um espírito dizer que tem lições, que aprendeu lições, né? Ele vai estabelecer, nessa condição o espírito pode avaliar melhor o seu comportamento perante a vida material. Quando ele sai, ele pode pensar como foi o seu comportamento, estabelecer metas, provas e expiações para o seu aperfeiçoamento e purificação. Só que quando ele volta, ele esquece. As lições da vida passada não permanecem para ele. Ou seja, tudo que ele aprendeu, uma vez que esse espírito, tudo que ele aprendeu só funciona quando ele está desencarnado. Quando ele reencarna, se esquece. Então, se ele se esquece quando reencarna, como pode vir esse progresso espiritual? E a grande prova é que o mundo está cada vez mais complexo. O mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais insensíveis com a espiritualidade, no lugar de aperfeiçoadas espiritualmente. Talvez seja porque tem essa amnésia espiritual que acaba rompendo o fluxo de informações que a pessoa teria entre a transição de uma reencarnação para outra. Se existe injustiça no Deus que permite que o homem seja responsável pela sua própria existência numa única vez e dê oportunidades para ele conhecê-lo, não é? E que esse homem não querendo conhecê-lo, ou se afastando, ou enfim, vivendo uma vida alienada, no final das contas se perder, mais injusto seria dar múltiplas experiências as quais eles não recordam de apenas uma. Nenhuma. É zero a recordação. Mas vamos lá. Então esse é o primeiro um ponto sobre o paradoxo da reencarnação. Mas tem um que é bem mais grave ainda. Qual é? Essa aqui é a obra completa de Allan Kardec. Allan Kardec, obras completas, né? Todas as obras de Kardec nessa mesma edição. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2, diz o seguinte, o tópico é o seguinte, a autoridade da doutrina espírita. Subtópico, a concordância universal do ensino dos espíritos. E aí ele diz o seguinte, a universalidade, no parágrafo 4, certo? Parágrafo 4 da introdução 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz, a universalidade do ensino dos espíritos constitui a potência do espiritismo e nela reside a causa da sua tão rápida propagação. Ou seja, o fato do espiritismo kardecista ter uma universalidade, essa mensagem ser propagada pelos espíritos de forma universal, isso já mostra aí a potência do espiritismo. E mais à frente ele diz, no entanto, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente nos diversos pontos da terra para conclamar os mesmos princípios e os transmitir quer aos mais ignorantes, quer aos mais sábios, a fim de que ninguém fique deserdado. Então ele está dizendo aqui que essa mensagem proclamada pelos espíritos, né, é ouvida simultaneamente nos diversos pontos da terra, ok? E que esses princípios que são transmitidos a todas as pessoas igualmente. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente nos diversos pontos da terra para conclamar os mesmos princípios e os transmitir. Mas será que isso é uma verdade? Será que existe unanimidade entre a mensagem dos espíritos, como Kardec fala na introdução 2 do seu Evangelho segundo o Espiritismo? Para responder essa pergunta, eu tenho aqui em minhas mãos a História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Eu creio que o romancista Arthur Conan Doyle dispensa apresentações para o público brasileiro.
Mas Arthur Conan Doyle, ele foi criador do famoso personagem Sherlock Holmes, tá certo? E o que é que ele diz aqui? Ele menciona na página 397 da História do Espiritismo, é um clássico do kardecismo, um clássico da história do Espiritismo, pessoal, tá certo? Qualquer pessoa que queira ler sobre a história do Espiritismo vai recorrer obrigatoriamente a esse livro. E aí ele cita aqui uma frase do senhor Thomas Brayvier, que foi um dos redatores da Spiritual Magazine, ok? Resume o ponto de vista sobre a questão, aqui ele resume o ponto de vista sobre a questão do contato dos espíritos, falando supostamente sobre a reencarnação. E ele diz, quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação, como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Tá certo? Ele deixa bem claro que não existe a reencarnação. Ele deixa bem claro, um dos personagens importantes da revista Spiritual Magazine de 1879 e 1876, ele chega e deixa bem claro que esse tema, a reencarnação, não é um tema sobre o qual deve-se haver uma demonstração clara, há uma verificação, tá certo? E mais à frente ele cita na mesma página 397 uma frase do William Howitt, um dos pioneiros do espiritismo na Inglaterra. O que ele diz? Ele fala o seguinte: a coisa abala as raízes de toda a fé nas revelações do espiritismo. Se formos levados a duvidar das comunicações espirituais sobre o mais sério aspecto, sobre as mais sérias afirmações, onde está o espiritismo? E aí ele fala o seguinte: se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado os seus parentes, os filhos, os amigos. Já teria chegado a nós esse sussurro de milhares de dezenas de milhares de espíritos comunicantes? Nunca. Podemos, portanto, só nesse campo considerar falso o dogma da reencarnação como o inferno do qual ele brotou. Olha que coisa interessante. Uma das obras de referência do Espiritismo, da história do Espiritismo, afirma que muitos espíritas importantes ingleses, o espiritismo inglês, não abraçou a doutrina da reencarnação. Que o espiritismo francês, latino, abraçou. Mas os espíritas ingleses diziam: a reencarnação é uma doutrina falsa. E aí eles diziam que a falsificação de tudo isso era porque os espíritos nunca deixaram isso claro. E que poderia haver aí um aspecto muito curioso de indução da pessoa que supostamente estaria dizendo que está sendo movida por um espírito, do suposto pessoa que teria, não é, falecido. Ele menciona aqui, pessoal, vários nomes de espíritas que não acreditavam nessa doutrina, tá certo? Ele menciona aqui da página 394, na página 394 até a página 397. Então ele vai mostrando que essa é uma doutrina pela qual os espíritas não deveriam se importar muito. Os espíritas não deveriam se apegar à natureza dessa doutrina, porque essa doutrina não seria uma doutrina verificável, verdadeira. E ele cita aqui, na página 398 e 399, algo muito interessante. Ele menciona aqui um artigo do Aksakov. Ele diz o seguinte,
fala a seguinte menção: encontro muita gente que é reencarnacionista e tive o prazer de encontrar pelo menos 12 que tinham sido Maria Antonieta, 6 ou 7 que tinham sido a Maria, rainha da Escócia, um bando de Luís e outros reis, cerca de 20 Alexandre o Grande, mas ainda não encontrei ninguém que tivesse sido um simples John Smith. E vos peço que, se o encontrardes, guardai-o como uma curiosidade. Esse é um aspecto muito curioso. Ele mostra aqui que as pessoas que apareciam, que se diziam reencarnadas, eram sempre pessoas que teriam sido importantíssimas na história da humanidade. Nunca ele encontrou um simples espírito reencarnado. Isso é muito curioso. Os espíritos da Inglaterra diziam que a reencarnação não era um fato. Os espíritos na França diziam que era um fato. Será que de fato o kardecismo é um movimento, o espiritismo kardecista estava sendo conduzido por espíritos que estavam iluminando toda a Terra com a sua revelação, como diria Kardec, ou que não passa de mais um engano, mesmo de pessoas sinceras, que podem sim estar sinceramente erradas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortifique, que Deus te ajude a perceber a cada dia melhor essas questões e que você possa se aplicar mais o estudo da palavra e conhecer esses movimentos para que, através de você, Cristo possa alcançar muitos outros. Deus te abençoe. Fui.